Olá, amigos do programa Ponto de Equilíbrio, missionário Denis Munhoz. Olha, hoje nós estamos numa excelente churrascaria aqui de São Paulo, porque o nosso tema hoje é gastronomia e churrasco. Então, para você que aprecia um ótimo churrasco, fique ligado nas dicas que o nosso convidado desta noite dará para vocês. Seja numa reunião de amigos, num aniversário, num casamento, num jogo de futebol, o churrasco está sempre presente na vida do brasileiro. Ô meu amigo, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo bem. O que é um bom churrasco para você? Um bom churrasco? Um bom churrasco depende de uma boa carne também. Um bom profissional trabalhando por trás para ter um bom resultado final. Boas carnes e, de preferência, um farto buffet de saladas são ingredientes primordiais para aguçar o paladar do brasileiro. Muito bem, dando sequência à nossa externa para o programa Ponto de Equilíbrio, aqui nessa casa onde nós estamos hoje, eu vou conversar com dois estrangeiros que apreciam um bom churrasco. E eu pergunto para ele, como vai, tudo bom? Tudo bem, tudo joia. Tudo joia, isso é muito bom. Joia. Qual é a sua nacionalidade? Equatoriano, viu? Equatoriano, né? O próximo campeão mundial do futebol, viu? O próximo campeão mundial do futebol. Tá vendo, doutor Denis? Olha só, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você achou do churrasco brasileiro? Bom, eu vou falar uma verdade. Eu conheci este restaurante faz 1 ano e meio. E ainda tem uma qualidade muito mais grande que aquela época, não viu? As carnes lá no Equador são como as nossas? Não, são muito diferentes, viu? Lastimosamente, de vocês são melhores. Que bom, que maravilha. Estou vendo que você está com um colega aqui, né? Vou bater um papo. É teu filho? Que bacana, que bacana. Ele se chama de Gabriel, viu? Como? Ele se chama de Gabriel. Gabriel. Bacana, deixa eu conversar com o Gabriel aqui. Ô Gabriel, você também está aqui no Brasil também há 1 ano e meio? Não. Eu vim semana passada. Semana passada. Ok. E para você, a carne brasileira, o churrasco brasileiro, o que você tem a dizer? Muito bom. Muito bom. No Equador, eles cortam a vaca, não sei, de forma diferente que sim. Aqui. Muito mais saboroso aqui. Pois é, doutor Denis, amigos do programa Ponto de Equilíbrio, estamos com 2 estrangeiros aqui que apreciam o churrasco brasileiro. É com o senhor aí no estúdio, doutor. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite. O nosso ponto de encontro, o programa Ponto de Equilíbrio. Você sabe, segunda a sexta-feira, 00:30. E de volta ao Brasil agora, com o encerramento do nosso especial de férias. Acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. Lá você pode sugerir, questionar, elogiar, criticar. Lá você encontra acesso ao Facebook, ao Twitter, ao YouTube dos programas já exibidos. Acesse o nosso site www.programa.deequilibrio.com.br. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Giovanni Lassi. Giovanni, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme recebê-lo aqui. O Giovanni é empresário do ramo de alimentação, do ramo de comida, e vai falar um pouco para a gente de como esse mercado funciona no Brasil. Giovanni, me conta o começo da história. Você já está há muito tempo aqui em São Paulo. Você é do Sul, né, Giovanni? Sou do Sul, sou de Nova Brécia, uma cidade pequena lá do interior. Hoje nós temos em torno de 2.000 habitantes em Nova Brécia. Minha família é uma família, digamos assim, a família começou lá no interior e o meu irmão mais velho veio trabalhar no interior em São Paulo, na época de 70, na época. A churrascaria na época era beira de estrada, aquela coisa de caminhoneiro. Não existia, né, essa história de rodízio em São Paulo? Não. Acho que no Brasil inteiro ainda não tinha. Foi na época que começou o rodízio, mas o rodízio era muito voltado ainda à beira de estrada, aquela coisa do caminhoneiro. Então tinha essa ligação.
Meu irmão, que era o Gilberto, ele veio aqui para o interior, Araraquara, beira de estrada, e daqui ele foi para o Rio de Janeiro. Começou lá como garçom, trabalhando, gerente. Depois de um tempo conseguiu montar uma pequena casinha, uma pequena churrascaria no Rio. E de lá nós voltamos para Porto Alegre. Porto Alegre ele montou uma outra churrascaria na época, foi na época de 82, 83, e foi nosso início, digamos assim, que começou tudo nessa parte de churrascaria. E em 85 viemos para São Paulo. Para São Paulo, montamos churrascaria em São Paulo, foi aperfeiçoando, foi mudando. Quando abrimos não tinha buffet, não tinha ar-condicionado, ainda tinha aquelas características de beira de estrada. Mas aqui em São Paulo a gente aprendeu a ouvir o nosso cliente, tinha que ter melhorias. Nós estávamos em locais bons, porém ainda aperfeiçoando. Colocamos buffet, melhoramos as carnes, fomos melhorando o buffet. Aí optamos por ter mais funcionários, cuidar mais. Quando nós abrimos a casa em São Paulo, não tinha nem manobrista. Pra ter uma ideia, a gente veio lá do Sul, não tinha esse... Lá não tem o hábito, né? Não tem. Até hoje acho que não tem, né, Giovanni? Agora está mudando, já tem alguns restaurantes que já tem valet, mas no início não tinha. Então nós aprendemos muito aqui em São Paulo. O Giovanni, para você, só para elucidar, é dono da churrascaria Vento Aragano, é uma rede de churrascarias muito famosa aqui em São Paulo, e é um empresário do ramo de carne. Giovanni, o que mudou? Hoje a gente vê muitos rodízios em São Paulo, que no Sul é espeto corrido, espeto corrido, que chama no Sul. Isso. Em São Paulo é o famoso rodízio. E nós notamos que as casas estão ficando cada vez mais sofisticadas, né? Com maior variedade, com um conforto maior, até uma decoração bonita. Quer dizer, isso é só em São Paulo ou se alastrou para o Brasil inteiro? Não, isso é no Brasil inteiro. Hoje o rodízio de carne, ele é um prato nacional, ele é um prato brasileiro. Hoje nós temos churrascarias nos Estados Unidos, na Europa, na África. A pessoa vem para o Brasil, conhece o nosso conceito do churrasco e ficam fascinados. Isso hoje você imagina, tem churrascaria no Quênia, sistema rodízio funcionando. E nesse sistema que tem aqui no Brasil? Nesse sistema. Claro, cada país você aprende a se adaptar certas, digamos assim, para certos cortes de carnes, alguns pratos típicos que você tem locais, mas o conceito é o mesmo. E cresce muito esse mercado, Giovanni? Olha, nós estamos trabalhando, a Vento Aragano abriu faz 20 anos, em janeiro desse ano. Nós passamos de uma empresa familiar, agora nós estamos passando por um novo conceito, que é um conceito de governança corporativa, está virando uma SA, porque nós acreditamos que esse comércio ainda, a gente pretende, digamos assim, crescer muito ainda. Eu acredito que tem muito que expandir, não só no Brasil como fora, e é uma coisa um conceito brasileiro. Eu acho que nós temos muito que trabalhar ainda. A paixão do brasileiro pelo churrasco a gente já conhece, mas me surpreendeu muito, em Estados Unidos e Europa, como você falou, aparecimento de grupos até brasileiros, né, com churrascarias no exterior, e funcionando num sistema muito parecido com o nosso. Mas a gente nota, quando o estrangeiro, aqui mesmo no Brasil, eu já tive a oportunidade de ver isso na sua churrascaria, estrangeiros no Brasil, quando vê aquela variedade de carne, como chegam até a tirar fotografia, etc., porque para eles ainda é uma novidade, né? É que essa fartura que nós temos no rodízio de carne é uma coisa brasileira. Nós temos hoje carne em abundância, nós temos grandes frigoríficos que são brasileiros, então nós temos um fornecimento de carne maravilhoso. Hoje, a nossa carne, por exemplo, na Vento Aragano, eu tenho a picanha que vem da Austrália. Você imagina vir a picanha da Austrália para nós servirmos no Brasil. E a gente busca os melhores cortes hoje, de todas as variedades, para poder ter o melhor dentro de um conceito. E o estrangeiro, quando vem para cá, essa fartura, essa variedade fascina, né? É o que deixa, digamos assim, uma marca, né? Muito. E o corte? Porque, principalmente na América, a gente às vezes vê brasileiros lá falando, eu queria comer uma picanha aqui. Quando você vai lá no restaurante e pede picanha, o cara não tem ideia do que é uma picanha.
Aí tem que explicar. O corte é diferente, mas a carne é diferente também, não é, Giovanni? Sim, você tem uma variedade muito grande hoje de animais. Então, no Brasil, nós temos o nosso grande rebanho, digamos assim, é o Nelore, mas nós temos, por exemplo, toda a parte de Angus também, que são cortes mais especiais, digamos assim. Você vai para os Estados Unidos, você tem um outro animal, é outra pastagem, é outra criação. Mas os Estados Unidos hoje, com a entrada do nosso frigorífico brasileiro, já tem cortes brasileiros, já tem outros. Hoje está abrindo. Isso que eu ia te perguntar, já tem frigorífico trabalhando lá na América com o corte de carne que a gente tem aqui no Brasil? Temos, sim. O frigorífico JBS comprou a Swift e está muito bem lá, está feliz. E inclusive a carne australiana que eu utilizo na churrascaria é da JBS, que vem da Austrália, do frigorífico deles. Também tem um frigorífico lá? Também tem frigorífico lá. Então hoje isso nos facilitou muito o trabalho. Então nós temos chance de, tanto nos Estados Unidos como na Europa, ser abastecido por um frigorífico brasileiro. E a produção de carne no Brasil, Giovanni? O Brasil ainda é o maior produtor de carne do mundo ou não? Olha, o Brasil ainda produz. O problema do Brasil ainda, a gente fala que é um boi mais jovem, um boi de pasto. E nós temos que melhorar, e os frigoríficos estão melhorando, que é a qualidade do animal. Só que precisamos aumentar numa escala maior, né? Mas o Brasil tem todo o mercado maravilhoso, está crescendo e vai crescer. Exporta muito? Nós temos uma demanda muito grande interna de carne, mas tem produtos que são exportação. Tem muitos produtos que são exportados, né? Apesar de algumas barreiras, ou dependendo do como for, mas então sim. É que hoje nós temos uma vantagem. Os nossos frigoríficos são enormes, né? Tem filiais na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, estão na Europa, então Austrália, que é um grande produtor também. Então hoje nos facilitou muita coisa também. E a que você atribui, Giovanni, esse crescimento do mercado do rodízio em São Paulo, no Rio, nas grandes capitais, que está crescendo assim de uma forma inexplicável, né? Eu acho e acredito que a demanda do rodízio vem pela sua fartura, qualidade, melhorou. Hoje você vai numa churrascaria como um evento gastronômico, você não vai lá só comer. Na Ventaragano, por exemplo, nossa casa é uma casa típica gaúcha. Dentro disso a gente vende a cultura do Rio Grande do Sul, a gente explica, por exemplo, você tem um lenço vermelho, um lenço branco, que é uma questão, na época, política. Então, você cria um clima, não vai para só almoçar ou jantar, você vai curtir a casa, curtir aquele momento, curtir toda uma informação. É isso que a gente procura vender e acredito nesse caminho. E fora do Brasil, o sistema que eles trabalham é muito parecido com o daqui. Mas eu notei que o custo, ele acaba às vezes inviabilizando um pouco o crescimento. Você acha que se a tributação fosse menor, o que o governo poderia ajudar? Porque gera muito emprego, é um mercado que gera inúmeros empregos. Onde o governo entra nessa história que poderia ficar um pouquinho mais barato? Olha, se nós pudéssemos desonerar a carga tributária, seria fantástico. Com certeza nos motivaríamos a crescer mais. Porque hoje, um grande vilão, querendo ou não, nós temos uma carga pesada, nós temos muitos tributos e isso acaba onerando. Você vai ter no final, quando for pagar a conta, né? Que isso poderia ter um resultado com o cliente também. Se é o contrário, ele gastaria menos, repassaria para o cliente. Eu acredito que seria muito bom. O público quando vai? Lógico, no rodízio. Eu estou te perguntando porque uma vez eu fui jantar com um colega meu e eu não sabia que ele era vegetariano. Sim. Eu falei, não, nós vamos então no rodízio tal. Ele falou, não, tudo bem, eu sou vegetariano. Eu falei, não, desculpa, então vamos. Ele falou, não, você está enganado. Um dos lugares que eu como melhor é em rodízio de carne pela opção. Quer dizer, ele não vai lá só por causa da carne, né, Giovanni? Não, nós temos hoje clientes, que é engraçado, você vai numa churrascaria para comer o buffet de saladas, que nós temos uma inúmera variedade de saladas, como tu estava falando, a gente cresceu muito também na área de buffet.
aprendemos muito. Então a gente vai buscar no mercado, você tem palmito, champignon, aspargo, você abre um leque muito grande que o vegetariano vai estar muito bem servido. E ainda servimos um peixe, um salmão e uma costela de tambaqui, que muitos até não querem comer carne vermelha, mas nós temos um peixe. Tem a opção do peixe. Tem a opção do peixe. E a origem, você mesmo falou, né? Eu me lembro da infância, de adolescência, viajando assim em estrada, quando queria comer carne, a gente pegava o carro, me lembro, meu pai pegava o carro, e a gente ia aqui em estradas a 20, 30, 40 quilômetros de São Paulo, já existiam, eram nos postos de gasolina, né? Nos postos de gasolina. A gente brinca, uma brincadeira que a gente fala, que o nosso pai é pobre, que a churrascaria nasceu na beira de estrada e tanto que diziam, olha, você para onde tem caminhoneiro, que se come bem. Exatamente. Entendeu? Porque tinha aquela coisa, o caminhoneiro dirige várias horas, a hora que ele quer almoçar, ele tem que comer, tem que ter uma boa comida para poder aguentar esse tempo todo de trabalho. E foi da beira de estrada que foi buscando as cidades dentro da cidade e pegou locais mais nobres e foi ouvindo o cliente, foi aperfeiçoando, existia restaurantes já de carnes com outro serviço e a gente, é aquela coisa, você vai aprendendo com o teu cliente, você vai vendo a necessidade e você vai crescendo, você vai evoluindo. A origem do espeto corrido, ela começou na estrada mesmo, mas em restaurantes de cidade, veio onde? Do sul para cá ou de São Paulo? Existe algumas, a gente brinca que existem algumas lendas, não houve assim, até o Dias Lopes, que é um pesquisador, ele falou, Giovanni, o rodízio nasceu em vários pontos ao mesmo tempo. Não houve não nasceu em tal cidade, houve uma mistura. Porque uns contam que foi um erro, porque antigamente se servia à la carte, você pegava, comprava um espeto de carne, ele assava e era para a mesa. Colocava o espeto na mesa, eu lembro disso. Então esse é o sistema que começou. E uns falam que acabou trocando e botou mais uma carne a mais e começou a servir para todo mundo. E criou-se um preço único por aquele serviço. Foi mais ou menos assim o nascimento, mas não existe uma data exata. Então é até uma coisa interessante. E esse amor do brasileiro pela carne, pelo churrasco, a gente já conhece. Agora, a paixão mesmo é a picanha ainda? Olha, a picanha continua sendo a paixão ainda do brasileiro. Ainda, apesar de estar distribuindo para outros cortes, hoje a gente tem cortes maravilhosos, mas a picanha ainda continua como o carro-chefe. E a picanha, a origem dela, pelo menos, acho que o corte é aqui do Brasil, né? O corte nasceu aqui no Brasil, a Argentina também tem alguns cortes muito parecidos, tanto que a Argentina vendeu muita picanha para o Brasil e lá não era uma carne tão valorizada como no Brasil. Acho que o Brasil é um dos países que mais valorizam a picanha. Eu te pergunto isso que eu fui a um rodízio argentino uns anos atrás, uns 10 anos atrás, quando eu falei picanha, o cara ficou me olhando também. Aí acho que ele me falou que lá é lomito, né? Uma coisa assim. Que é algo parecido lá com a picanha. Tem a tapa de quadril que eles chamam, que é a picanha. E aqui lá eles têm outros cortes, acabam utilizando muito contra filé, que é uma parte do bife ancho. Então eles têm inúmeros cortes que é locais, né? E a picanha ficava como um corte secundário. E o Brasil se adaptou, é um corte, digamos assim, que mais vende e continua ainda como chefe. Paixão nacional. E se importa muito ainda? O Brasil importa muito a carne? Olha, o nosso problema de importação é em relação à qualidade do gado. Às vezes você precisa, por exemplo, a picanha que eu utilizo hoje, é uma picanha com 2 dedos de gordura, é uma picanha que tem um marmoreio bonito, você precisa, então um animal mais pesado. E para atingir esse peso hoje, você tem, por exemplo, a Austrália, no sul da Austrália, você consegue, porque são animais que são semi-confinados, então são animais maiores e uma maciez maravilhosa. Tem essa diferença? Tem. Então hoje, com essa abertura dos frigoríficos, nos facilitou. O país que vendeu muita picanha para cá é a Argentina. A Argentina vendeu muita picanha para o Brasil. Apesar de nós termos frigoríficos que tenham aqui o gado nacional, mas não tem uma demanda, como digamos assim, do que consome. A picanha continua como uma venda muito grande. E a vigilância sanitária, Giovanni? Eu te pergunto isso pelo seguinte, tanto no Brasil, aqui recentemente, a gente aparece de vez em quando problema com frigorífico A, B ou C, e
não é só aqui não, na América também teve problemas lá, inclusive frigoríficos foram fechados, os donos foram presos, e vira e mexe se torna uma coisa dessa. Como é que é o controle aqui no Brasil da carne? Olha, na realidade nós temos um controle muito grande, porque como nós exportamos carne, muitas vezes não é só o do padrão brasileiro que é muito exigente, mas tem padrão europeu, você tem que atingir as metas que eles exigem, porque senão eles não vão importar. Esse mundo de frigorífico eu conheço desde os 13 anos de idade, e os nossos frigoríficos brasileiros são muito bons. Tanto que hoje nós somos o número 1 do mundo, né? Nós temos o JBS, que é O maior produtor do mundo. Colosso. E por que vira e mexe? Às vezes tem a história, principalmente a gente ouve da Rússia. A Rússia não vai pegar mais carne brasileira, tal país não vai pegar porque teve um problema em tal estado. Até que ponto isso daí procede mesmo? Olha, a gente vai até, digamos assim, até um determinado ponto. Aí eu acho que são mais problemas comerciais do que em termos de frigorífico ou de abate, porque o nosso abate atinge todas as normas. É muito exigente, são muito cobrados, a vigilância está em cima, então a gente não sabe explicar as razões às vezes, porque às vezes pode ser transporte, mas em termos de abate eu te garanto que não tem problema algum aqui no Brasil. Mudando um pouquinho o foco para os negócios. Você, como fala, começou aqui com uma churrascaria, uma empresa familiar, agora o negócio cresceu. E qual é o futuro do negócio de carne? O seu negócio, como é que você vislumbra o mercado brasileiro, o potencial desse mercado? Olha, nos últimos 2 anos, na Ventaragana, a gente passou por uma reformulação muito grande. Uma empresa familiar, aquela administração familiar. Nós estamos passando agora para um mundo mais corporativo. Nesse mundo corporativo, nós entramos com uma empresa agora, que é uma holding, que é a Brascarnes, que ela foi criada para segmentar o nosso ramo de carne. Então, eu pretendo crescer esse ano ainda. Temos algumas ideias, mas já com pensamento corporativo, né? Então, você busca o que tem melhor de software, você vai buscar toda a parte de estrutura, porque a gente acredita que o futuro do nosso segmento é um mundo mais corporativo. Você sair daquela coisa familiar e crescer sólido, crescer em cima de números e crescer em cima digamos assim, buscando melhorias, né? Eu acredito que você consegue comprar melhor, você consegue acordos melhores com os frigoríficos e com isso um crescimento do nosso segmento. E o investidor estrangeiro está de olho nesse mercado brasileiro? Já está. Hoje o maior grupo de churrascarias do mundo não é brasileiro, é americano. É americano. O nosso produto brasileiro está na mão do americano. Mas vamos lutar, A Brascarnes veio para querer crescer e esse ano ainda não tem muita novidade. Agora, recentemente, nos Estados Unidos, eu vi que um grupo indiano também comprou uma rede de churrascarias enorme lá. Eles estão buscando, porque é como nós estávamos discutindo, né? Eu acredito que o mercado tem muito a crescer ainda. Não só no Brasil. Você tem a Europa, você tem os Estados Unidos, porque crise vem, crise vai, a gente está acostumado no Brasil a lidar essa cirana desde que me conheço por gente. E a gente sabe que isso vai passar, sabe que isso muda e as coisas vão melhorar. Eu acredito que não só aqui, como na Europa e nos Estados Unidos. Melhorando, todo mundo hoje trabalha, quer buscar, e um almoço, jantar, é como nós estamos discutindo, é um momento de lazer, é um momento de que a pessoa sai, se descontrai, e eu acredito muito nisso. Hoje o serviço, acho que é o mais importante no nosso trabalho. E teu público característico, quem que é? Ele é mais o empresário, é mais o executivo que vai almoçar o jantar, é mais a família? Nós temos de segunda a sexta-feira no almoço, geralmente é negócio, é o almoço de negócio. O jantar eu tenho um turismo, mesmo em São Paulo, que é o turismo comercial. Então a gente tem um grande número de turistas, e o turista, quando você vai ver um estrangeiro, você vem para sua casa, você vai levar onde? Você vai, vou levar para um rodízio, vou levar a conhecer a nossa cultura brasileira. Via de regra, ele não conhece isso no país dele, não, né? Não. Nunca ouviu falar. Não, apesar de estar crescendo muito, ainda tem muito a crescer. Tem muito a crescer. E a mulher? Porque a mulher, já existem pesquisas que falam, você vai comprar o carro,
a decisão final é do marido, mas se a mulher não gostou do carro, ele não leva o carro. No restaurante, existia um certo tipo assim de barreira. A mulher falava, não, mas eu rodízio, eu vou lá comer carne, eu não quero comer carne, vou lá, vou comer muito, prefiro uma refeição mais leve. Como é que está a mulher quanto ao rodízio? Sábado e domingo são dias de família, a gente chama. E eu acredito hoje que nós temos um potencial, que vem trabalhando também com crianças. Sábado e domingo a gente tem sala de recreação, no qual o pai e a mãe vão almoçar, ou deixa a criança almoçar primeiro, e depois ela vai para a salinha brincar, e aí deixa o pai e a mãe curtindo o almoço, vão bater um papo, é o momento do casal. Essa salinha, então, o que acontece? Hoje eu tenho crianças, pai, eu quero ir lá na Ventaragana, porque eu tenho meu amigo que vai estar lá, eu quero brincar com ele, quero jogar videogame. E a esposa, com isso também, ela quer o quê? A esposa ela quer estar tranquila, ela quer um lugar onde ela vai se sentir bem. Mas a demanda das mulheres é grande, elas também gostam do rodízio, o que você falou também, da salada, das opções que você tem, que a mulher aceita melhor. Grande. E aquele rodízio, qual é a perspectiva daquele rodízio familiar, como você falou? Aquele lá que, de repente, lá no interior, numa cidade do interior, ou no sul, aqui em São Paulo, é um familiar que está numa cidade pequena ou média. A tendência dele vai continuar existindo ou vai ter que se modernizar? Eu acredito que tudo evolui, tudo acaba evoluindo. As grandes cidades vão se acabar, porque assim, o que acontece? Os pontos hoje em São Paulo estão muito caros, não só em São Paulo, qualquer capital que você escolher um local para abrir um restaurante hoje tem um custo elevado. Então, quem vai ficar com isso? São as grandes corporações que vão acabar incorporando. As cidades pequenas vão continuar com a esposa, o filho trabalhando, o irmão, continuam, vão tocar sim, mas vai acabar crescendo, vai aprender mais, vão crescer e quem sabe ter o segundo restaurante depois. Custo operacional, isso daí é um ponto que a gente, com todos os convidados que a gente vem aqui, a opinião é unânime. Custo operacional, custo Brasil é elevadíssimo. Mais ou menos, percentualmente falando, quanto isso representa no teu negócio? Olha, hoje nós temos um custo elevado, nós estávamos discutindo, não só a mão de obra, você tem o custo de impostos, os encargos, é muito elevado. Eu até vou brincar, porque você imagina, a gente paga o aluguel do próprio imóvel, você paga, em termos de um IPTU, um valor alto que você paga, então não é fácil, não é complicado. Nós temos uma grande fatia que vai para o governo. E aí entra aquela teoria, né? Se reduzisse o custo, a tendência seria contratar mais gente, seria investir na produção. Isso eu digo lá desde a fazenda, né, do frigorífico até o restaurante no final da história. E parece que o governo ainda reluta com isso, porque as pessoas que eu vi aqui de outras áreas também me falaram a mesma coisa. Olha, quando o governo diminuiu o custo operacional, diminuiu o imposto, a carga tributária, a arrecadação aumentou. Nós tivemos uma experiência, o falecido Covas, nós brigamos muito, e ele abaixou naquela época o ICMS para 3,2, foi uma batalha, e ele recolheu mais impostos com 3,2 do que a tarifa antiga. Mas isso o presidente de montadora de carro falou, linha branca... Quem sabe o Alckmin vai para 2% agora, quem sabe ele vai fomentar mais ainda. E o investimento? Quando você vai abrir uma casa nova, você fez uma análise de mercado, eu vou abrir uma casa nova em tal local. Onde é que você mira o foco? Perto de indústrias, região mais nobre, uma área residencial de poder aquisitivo melhor. Como é que você faz essa busca pela nova churrascaria, pelo novo ponto? Olha, por exemplo, nós temos um novo ponto que a gente vai pretender inaugurar ainda esse ano, em setembro para outubro. O que eu busco é uma área que tenha comércio, empresas, hotéis, rede hoteleira e você conseguir um mix residencial também. Digamos, o sonho de consumo, né? Então, você está próximo de uma Berini, está numa Juscelino, digamos assim, na Faria Lima, são vias Paulista, são locais privilegiados, né? Qualquer lugar próximo. Mas aí entra naquilo que você falou também, né? Já são regiões nobres, com aluguel caro, com o custo do imóvel mais elevado. Esse é o problema, o custo se eleva muito, né? Diferente de você pegar um pouco mais retirado, mas só que você acaba perdendo o foco também, né? Então, essa diferença que a gente fala,
na incorporação. Você tem que estar disposto e fazer cálculos, né? Hoje não... E a concorrência aumentando, né, Giovani? Porque a gente vê que os rodízios em São Paulo, de 5 anos para cá, aumentou muito, né? Isso é uma concorrência natural, a gente sabe, a demanda está vindo, mas ao mesmo tempo as pessoas estão olhando o rodízio com outros olhos. É como nós estávamos discutindo, hoje você fala do rodízio como um prato nacional, não mais só um prato típico gaúcho. Hoje o rodízio não tem, do sul ao norte você vai ter rodízio. E existe aquela ainda diferença entre as casas, por exemplo, do rodízio um pouco mais popular, que ele oferece menos tipos de carne, rodízio mais sofisticado, que entra frutos do mar, peixe. Para dar uma ideia para o nosso público telespectador, qual a faixa de preço que os rodízios trabalham por cabeça? Hoje o rodízio varia em torno de R$40 a R$110. Essa seria a faixa mais ou menos. E o que vai mudar são as variedades de carnes, a procedência da carne, muitas vezes, porque o que muda, às vezes, de uma picanha para outra é a gordura, o marmoreio, a maciez, isso tudo vai embutindo um valor, né? Quanto melhor, quanto mais macio, quanto mais gordura você tiver na carne, mais cara com certeza ela vai ser. Então, seria mais ou menos o rodízio mais simples. Hoje vamos falar em termos da cidade de São Paulo, vai. Perfeito. Pegando por baixo. Seria na faixa de R$40 por pessoa e o mais sofisticado na faixa de R$110 por Perfeito. pessoa. Esse é o padrão de São Paulo. Uma outra coisa que eu tenho notado em alguns rodízios, a presença da comida japonesa. Isso, o que é? Vocês fizeram uma pesquisa, a moçada curte essa comida, então tem que ter, porque é para ir junto com o pai. Como a churrascaria vive essa evolução diariamente, a gente brinca, essa parte de comida japonesa, uma busca as mulheres queriam e não custa nada, vamos satisfazer também, então colocamos uma parte de algumas coisas japonesas também. E é uma parte que vocês não estavam acostumados muito a trabalhar, né? Chegou agora meio no... Não, chegou agora. É como a gente fala, é uma evolução diária, você não pode parar. Porque aquilo que você falou, hoje em dia realmente, o público que vai lá, hoje, se você convidando a pessoa a um rodízio, até um vegetariano, ele não pode falar, não tenha nada lá que eu não coma, porque ele tem a carne, ele tem o peixe, ele tem a salada, ele tem a maionese, ele tem a comida japonesa, ele tem o arroz, o feijão, ele tem o queijo. Quer dizer, alguma coisa ele gosta. Não, né? alguma coisa ele vai gostar, com certeza. Então a gente brinca, essa variedade que o churrasco, que a churrascaria deixou é muito grande. Então é difícil você não ter algo que te satisfaça. Então, de salada a carne, você vai ter inúmeras variedades. E hoje a gente busca, dentro dessas inúmeras variedades, o que tem de melhor. Então, isso dá uma boa... Então, o mercado, você acha que o mercado brasileiro e mundial está muito favorável para a carne hoje em dia? Acredito que sim. Apostamos nisso. Porque a gente vê do outro lado tem uma campanha, né, para o pessoal não comer carne, etc., vegetarianos, ou que a carne venenosa, mas eu acho que é aquela história, tudo que você faz com excesso é prejudicial. Eu acho que o equilíbrio é tudo na vida. Eu entrevistei médicos aqui que falaram da importância da proteína da carne. Mas aí que está, como a gente está discutindo, eu acredito que o equilíbrio, nem de um lado nem do outro, é o caminho correto. Você não comer, tudo bem, é uma questão de opção, de cada um. E também só comer carne. Saber dosar as coisas. Eu acho que o caminho é você poder equilibrar e, com isso, acho que esse é o caminho. Giovani, nosso programa está encerrando. Eu queria mais uma vez agradecer a tua presença. Foi um prazer enorme poder contar com você aqui, esclarecer, mostrar para o nosso telespectador aí o mundo da carne, o mundo da churrascaria, do rodízio. Queria te colocar à disposição para as suas considerações finais, algo que eu não perguntei, algo que você queira informar o nosso público. Fique à vontade. Denis, eu fico muito feliz pelo convite, por estar aqui podendo divulgar o que eu penso, o que a gente trabalha. E a gente está em busca, aprimorando, e esse ano espero que você esteja na Casa Nova lá com o nosso convidado. Vai ser um prazer. E a gente está muito feliz e a gente acredita muito no mercado brasileiro, acredita que as coisas vão melhorar e a gente sabe que isso só vai para frente. Giovani, muito obrigado pela sua presença, Imagina. Foi um prazer enorme te receber. Muito obrigado. E você já sabe, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, à meia-noite e meia. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.